Esse ano a temática dos nossos estudos tem sido identidade. Então nós temos tratado de algumas questões que são inerentes à identidade cristã. E hoje eu gostaria de mais uma vez abordar uma característica intrínseca a todos aqueles que se veem como cristãos, como servos de Cristo, como pessoas que entenderam o perdão que nos foi concedido gratuitamente em Cristo Jesus, que é a necessidade de perdoarmos. E perdoar, irmãos, falar de perdão envolve muitas coisas, mas basicamente, humildade em reconhecer que nós somos pecadores, em reconhecer que muitas vezes falhamos com as pessoas, e compaixão pela necessidade que temos de perdoar aqueles que nos ofendem. Portanto, hoje eu gostaria de chamar a atenção de vocês para respondermos uma pergunta interessante, necessária. Perdão para um cristão é um dever ou uma opção? Amar quem nos ama é fácil. O desafio mesmo é amar quem nos persegue. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos em Deus e no seu amor a expressão mais alta, mais elevada do significado de amar. Porque Deus ama pessoas não amáveis. E todas as vezes que estendemos amor, compaixão para com pessoas pouco amáveis, como eu e você, nós aprendemos a amar em alguma medida, como Deus ama. Alguém disse certa vez: eu amo a humanidade. O que eu não tolero mesmo são as pessoas. Infelizmente, o pecado mais presente nas famílias, na sociedade de forma geral, é o pecado da mágoa. E nós precisamos olhar para sentimentos como esse e entender o quão devastador é alimentarmos raízes de amargura no nosso coração. Em muitos casos, em muitas situações, esta mágoa produz separações, muitas vezes insuperáveis. Certa vez, uma das pérolas de C.S. Lewis, ele disse o seguinte: é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É mais fácil falar sobre perdão, é melhor falar sobre perdão, até ter de fato alguém para perdoar. Então, meus irmãos, quando nós paramos para refletir a respeito da necessidade bíblica que diz respeito à nossa identidade como cristãos e uma necessidade de perdoar, nós estamos falando de um grande desafio, mas algo que nós precisamos de fato refletir. Como eu disse, parafraseando C.S. Lewis, é muito mais fácil falar de perdão do que efetivamente perdoar as pessoas. No entanto, apesar de ser difícil, apesar de ser complexo, nós precisamos curar, sarar os nossos relacionamentos. E nós nos voltamos para a palavra de Deus e encontramos na palavra de Deus orientações claras a respeito de como nós devemos proceder em relação às pessoas que nos ofendem. Eu queria destacar então algumas, 3 lições importantes a respeito desta característica da nossa identidade, que é justamente a necessidade de perdoar. Primeira delas, primeira informação importante: o perdão deve ser um hábito em nossas vidas. Versos 21 e 22, nós veremos Pedro se aproximando de Jesus e perguntando a Jesus: Senhor, até quando eu devo perdoar um irmão que está em falta? A pergunta de Pedro é motivada pelo assunto que vem anterior. Como nós devemos tratar as pessoas que pecam, as pessoas que atentam contra nós? Então Pedro, ele procura Jesus e pergunta: Senhor, até quando nós devemos tolerar? Até quando nós devemos perdoar as pessoas que nos ofendem? Até 7 vezes? E Jesus então responde a Pedro: eu não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Como eu disse, os versículos anteriores do texto que nós lemos, especificamente 16 a 20, vão mostrar justamente o desejo do ofendido em oferecer perdão. Mas é muito interessante perceber que por causa da nossa identidade, por quem somos, a imagem e semelhança de Deus, filhos de Deus, nós não podemos resumir ou diminuir o perdão apenas
na medida em que o ofendido oferece o perdão. Nós precisamos estar abertos à reconciliação, sempre que isso for necessário. Ainda que o ofensor não tome a iniciativa, nós devemos vencer o nosso próprio orgulho, nós devemos vencer o nosso direito de justiça, o nosso coração altivo, ferido, a fim de restaurarmos relacionamentos machucados. Isso é difícil, né, irmãos? É difícil perdoar quando alguém reconhece que pecou e nos pede perdão. Imagine a dificuldade de perdoar quando sequer o ofensor reconhece que pecou contra nós. Mas é esse o nosso desafio. No reino de Deus, quer ofensor como quer ofendido, ambos são responsáveis pela união, pela harmonia no meio do povo de Deus. Isso é importante no seio da igreja. Muitas vezes, irmãos, nós criamos verdadeiros muros entre nós. Primeiro, porque não temos humildade para reconhecer o nosso erro. E de maneira humilde, procurar o nosso irmão para um ajuste de contas e pedir: eu pequei contra você, eu errei contra você, agi de maneira descompassada, não pensada. Em segundo lugar, muros são construídos, porque muitas vezes não temos compaixão para perdoar, quando não somos procurados por aquele que nos ofendeu. Lembre-se, amar como Deus ama é amar pessoas pouco amáveis. E é muito interessante que quando nós olhamos para esse pequeno diálogo de Jesus com Pedro, nós analisamos aqui 3 palavras muito importantes e eu queria destacá-las para vocês. Primeiro, a palavra de Pedro, que ao procurar Jesus, oferecendo Jesus uma quantidade de vezes que se deve perdoar, isso na verdade está revelando a necessidade que Pedro tinha no coração de reconhecimento. Pedro muito possivelmente conhecia o ensinamento rabínico que era necessário perdoar o ofensor 3 vezes. Este ensino rabínico tinha como base o livro de Amós, capítulo 1, o livro de Jó, capítulo 33. Então era necessário, era ensinado naquele contexto que você deveria perdoar o ofensor 3 vezes. E Pedro então procura Jesus e oferecendo uma possibilidade mais do que o dobro, uma vez a mais do que o dobro, como quem deseja ser reconhecido pela sua misericórdia e compaixão. Sabe quando a criança faz o que o pai manda e deseja ser reconhecido por isso? Não fez mais do que obrigação. E muitas vezes isso vai além. Muitas vezes nos portamos como crianças. Pelo simples fato de sermos obedientes a Deus, esperamos uma recompensa. Como se estivéssemos fazendo algo extremamente além das nossas possibilidades. Pedro, então, procura Jesus. E ele está interessado nesse reconhecimento. Veja como Pedro aqui manifesta-se alguém extremamente misericordioso. Atitudes assim, não são diferentes das nossas atitudes, quando muitas vezes apresentamos as nossas qualidades, que são resultados da nossa obediência, como se isso fosse alguma coisa muito acima da curva. Nossa, veja como fulano é honesto. Irmãos, para um cristão ser honesto, não é mais do que obrigação. Mas nós vivemos num mundo caído, onde ser honesto parece uma característica distintiva demais, quando na verdade deveria ser natural. Veja bem como determinada pessoa que é crente não fala palavrão. Veja bem como eu sou diferente dos demais, porque eu dou dízimo, eu faço isso e faço aquilo. Muitas vezes queremos ser reconhecidos por fazer aquilo que se espera de nós. Pedro então procura Jesus e diz: Senhor, é 7 vezes que eu devo perdoar o meu irmão? É 7 vezes que eu devo estender a minha mão? É muito interessante quando nós olhamos para isso e percebemos, não que a obediência à palavra de Deus não seja abençoadora. Obediência produz santidade, mas a motivação para a obediência não deve ser as bênçãos de Deus. A motivação para a nossa obediência deve ser o reconhecimento por aquilo que Deus já fez por nós. E isso muda tudo.
Nós precisamos perdoar todas as vezes que isso for necessário. Não porque somos bonzinhos, mas porque Deus nos perdoou completamente. Isso muda tudo. Segundo, as palavras de Pedro dirigidas a Jesus manifestam aqui uma certa isenção. Pedro não se coloca como alguém que ofende a outros. Ele pressupõe que alguém estará o ofendendo, um irmão pecaria contra ele, sem incluir a possibilidade de errar contra alguém. Meus irmãos, como nós temos facilidade de apontar o erro das outras pessoas, como nós temos dificuldade de lidar com as diferenças de pensamentos, como nós temos dificuldade de entender que as outras pessoas não são clones de nós mesmos. E nós temos muita facilidade de identificar essas diferenças, apontar os defeitos, construímos muros. Pedro diz, se alguém pecar contra mim, eu devo perdoá-lo 7 vezes. Embora isso seja possível, é também necessário. E quantas vezes eu devo pedir perdão quando pecar contra alguém? É muito interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós percebemos, Mateus capítulo 7, versos 3 e 5, por que vês tu um argueiro no olho do seu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio? Ou como dirá o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, diz o texto, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Perceba, irmãos, quando falamos de perdão, nós falamos da necessidade que nós temos de oferecer o perdão, mas também da necessidade que temos de olhar para o nosso coração, para vermos se nós não temos causado dor às pessoas. Se muitas vezes, pelo nosso jeitão de ser, não temos ferido as pessoas, não temos atacado o emocional das pessoas, oprimido, não temos pecado contra Deus, ferindo as pessoas à nossa volta. E nós precisamos considerar que não somos perfeitos. Por mais que desejemos ser melhores possível, nós precisamos sempre nos lembrar que nós não somos perfeitos e que nós erramos contra as pessoas. Uma terceira palavra é a palavra de Jesus, que demonstra justamente o hábito a ser apreendido. Jesus então responde a Pedro dizendo o seguinte, Pedro, não são 7 não. E eu imagino o espanto no coração de Pedro, que apresentou uma quantidade muito superior à necessidade rabínica, ao ensinamento corrente no seu tempo. E Jesus diz então, Pedro, não são 7 vezes, não te digo 7 vezes, eu te digo 70 vezes 7. O produto dessa multiplicação matemática dá 490 vezes. O que Jesus está fazendo é propor a Pedro a informação de que não há limites para o perdão. William Hendrickson, ele diz que o perdão é um estado do coração, não matéria de cálculo. A ideia de Hendrickson aqui é dizer que nós, com base no ensino de Jesus, é que nós precisamos estar dispostos e predispostos a perdoar todas as vezes que isso for necessário. E sabe, irmãos, eu reconheço, isso é difícil. Quantas vezes nós perdoamos com muito suor uma vez? E aí depois, quem sabe o nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso amigo. E quanto mais próximo a pessoa é de nós, mais feridos nós nos sentimos. Mais profundamente irritados nós nos sentimos. Porque muitas vezes percebemos isso como traição. E como perdoar assim? Mas é interessante que Jesus está dizendo que perdoar é algo que nós devemos cultivar como uma forma de viver. Nós devemos, irmãos, perdoar todas as vezes que perdão for necessário. Esse é o desafio da identidade cristã. Isso é aquilo que nós precisamos para vencer dilemas de relacionamento. Até que ponto eu devo amar a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos? Até que ponto nós estamos dispostos a vencer as barreiras das diferenças para sarar, curar os nossos relacionamentos? Nós precisamos parar e pensar
a respeito da necessidade de oferecermos perdão. Jesus está dizendo que perdão é um hábito que precisa ser adquirido. E eu não sei se você sabe, para que você adquira um hábito, é necessário esforço. Os hábitos não nascem facilmente, eles são resultados de muito trabalho, de muita atenção, de intencionalidade, de repetição e de constância. Muitas vezes, para quem não está acostumado, acordar de manhã é um sofrimento. É um sofrimento. Mas é interessante que durante os primeiros meses, dias, você vai lutando contra o despertador. Eu sou da época do rádio relógio. Os mais novos não vão saber o que é isso. Pem, 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 pem. E a vontade que se tinha era de jogar aquilo na parede. Mas como a gente ia ter que comprar outro, a gente não fazia isso. E no começo aquilo era terrível demais. Ter que acordar todo dia, 5 horas da manhã. E eu estou citando um evento onde eu trabalhava na roça. Era muito difícil, todos os dias. Na época ainda era adolescente. Mas sabe o que é interessante? A repetição e a necessidade de constância que me era imposta fez com que o meu corpo, fisiologicamente, se adaptasse a isso. E eu não mais precisasse do rádio relógio. Porque eu estava tão acostumado a acordar no mesmo horário, que mesmo quando isso não era necessário, o que acontecia? Plim! Eu acordava. Tornou-se um hábito. E Jesus está dizendo aqui, com esta multiplicação, que o perdão precisa ser um hábito nas nossas vidas. E aí, Jesus vai, na sequência do texto, os versos 23 a 27, nos apresentar uma segunda informação importante que eu quero que você guarde no seu coração. Deus já nos perdoou abundantemente. E esta é a razão pela qual nós não apenas podemos perdoar, mas devemos fazê-lo. Percebam que os textos que foram lidos, o texto que foi lido e 2 versos do texto que nós lemos, o presbítero PH leu, fazem menção de uma condicionante para o perdão de Deus, onde nós nos predispomos a perdoar as faltas dos nossos irmãos, e assim Deus estará perdoando as nossas faltas. Depois de responder a Pedro, Jesus conta para ele uma parábola, e Jesus fazia muito isso para ensinar ali algo importante. Essa história ficou conhecida como o credor incompassivo. É muito interessante que essa parábola Jesus apresenta alguns ensinamentos importantes. Havia um homem muito rico e havia um devedor. Esse homem muito rico precisa acertar contas e ele procura o servo devedor e diz: paga-me o que você deve. O problema é que a quantia da dívida era algo impagável, algo impossível de ser pago. E apesar disso, o devedor se prostra aos pés do patrão. Ambos sabiam que aquela dívida não podia ser paga. É muito interessante que o texto vai dizer que o que está sendo cobrado ali é 10.000 talentos, verso 24. E aí nós precisamos destrinchar um pouco o que significa esses 10.000 talentos. Talento é uma medida de peso que corresponde a um pouco mais de 34 quilos. 2 Samuel capítulo 12. Um talento era a unidade monetária, a mais alta unidade monetária, a moeda corrente mais importante e equivalia a 6.000 denários. Guarda essa informação. Um talento equivaleria a 6.000 denários. Mas quanto vale um denário? Um denário era uma moeda romana de prata, que era o equivalente a 1 dia de trabalho. Então perceba, um talento, 6.000 denários. Um denário, 1 dia de trabalho. O tempo necessário de trabalho para saldar aquela dívida, eu fiz as contas, 164.000 anos de trabalho seriam necessários para saldar aquela dívida. Então, quando o patrão ali chega diante do devedor, a não ser que o devedor tivesse um patrimônio gigante, a ponto de entregá-lo como garantia e pagamento da dívida, ou que não tinha, ambos sabiam que a dívida era impagável. E Jesus está dizendo, o credor tinha o direito de exigir o pagamento, o devedor tinha o dever de fazer o pagamento. Ambos sabiam que não ia receber e que não ia pagar. Mas apesar disso, ambos tomaram uma decisão.
O devedor se prostra diante do credor e diz: tem misericórdia de mim, tem paciência que eu vou te pagar. Irmãos, percebam, o credor sabia que aquela dívida não podia ser paga. O credor sabia que mesmo que o devedor se esforçasse, ele não conseguiria viver 164 mil anos sem gastar nada. Quase que eu falei sem gastar R$1, mas não é real aqui, né? Sem gastar absolutamente nada para saldar aquela dívida. E Jesus está dizendo, diante daquela situação, então o credor diz: pode ir embora, você está perdoado. Existe algo de interessante acontecendo aqui. O fato do credor perdoar a dívida do devedor não muda o fato de que alguém ficou com o ônus daquela transação. Quando o credor perdoa integralmente o devedor, ele está assumindo para si o prejuízo daquilo. Eu tinha o direito, eu estou abrindo mão do direito de exigir uma quantia impagável, para que você volte para casa e seja livre. Sabe por quê? Naquele contexto, a lei previa que o credor poderia exigir a prisão do devedor, dos seus familiares, o confisco de bens, pelo menos por um determinado tempo, a prisão, mas essas pessoas seriam presas. Então o credor perdoa, assumindo o prejuízo para si, concedendo liberdade ao devedor. E o devedor, então, que vai à presença do credor com uma dívida impagável, agora volta para casa, perdoado, sem dívida nenhuma. O escrito de dívida que pesava sobre esse devedor foi rasgado, e o credor assumiu o ônus daquela transação. Irmãos, eu imagino que a essa altura você já percebeu a aplicação espiritual que Jesus pretende oferecer. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos como é exatamente assim que Deus nos trata. Nós somos pecadores miseráveis, temos uma dívida moral impagável, mesmo que nos entregássemos a nós mesmos, o nosso sacrifício pessoal não seria capaz de pagar o preço da nossa salvação. E é nesse sentido que Deus intervém na nossa vida. O santo, reto, justo juiz, ele assume o prejuízo do nosso pecado, ele assume a humilhação do nosso pecado e ele paga integralmente o preço para a nossa liberdade. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. E Jesus está dizendo a este homem: você foi perdoado por Deus de uma dívida que era impossível de ser paga. O ensinamento aqui é óbvio. Se Deus te perdoou de uma dívida impagável, você deve perdoar aqueles que têm dívidas infinitamente menores do que você. E nós olhamos na sequência do texto que esse devedor, não mais devedor, foi declarado justo, foi declarado isento de dívida, não havia nada que pesava contra ele. Ele volta e ele vai acertar contas com o seu conservo. Na medida hierárquica, o servo do servo. Uma quantia muito menor, pagável, 200 dias de trabalho, algo possível, renegociável. Procurasse o Edilson no Banco do Brasil, fizesse um reescalonamento de dívida, estava resolvido. E então, o devedor pede: tem compaixão de mim, eu vou te pagar. Perceba, aqui o pagamento da dívida era possível, mas o perdão não foi oferecido. O perdoado endureceu o seu coração e disse: não, ou você me paga, ou vai preso. Na tradução, revista atualizada, foi entregue na mão dos verdugos. Verdugos são pessoas para atacar, machucar, ofender. São pessoas designadas para torturar aqueles que cometiam determinadas faltas. Esse perdoado foi aquele que condenou alguém que lhe devia uma quantia pagável, porque ele não estava disposto a estender o seu perdão. Esse texto não fala, irmãos,
que nós não devemos exigir direitos. Perceba, não é isso. Esse texto não está dizendo que então, a partir de agora, o que você tem que fazer é pedir perdão pela sua dívida e está tudo certo. Não é disso que se trata o texto. O texto está falando de uma questão monetária para ensinar uma questão espiritual acerca do perdão, acerca da misericórdia. E como muitas vezes, irmãos, não percebemos que nós fomos perdoados por Deus de uma dívida imensa, gigante, e temos dificuldade de perdoar o nosso irmão que pisou no nosso calo. Como muitas vezes, ao invés de construir pontes dos nossos relacionamentos, nós edificamos muros, porque fulano olhou torto para mim, porque fulano não me deu bom dia na fila da lotérica, porque o filho de fulano tropeçou no filho de ciclano, as crianças já estão brigando e os pais estão tretando. Nós precisamos aprender, irmãos, que é necessário abrir muitas vezes mão do nosso direito de justiça, para que os nossos relacionamentos sejam sarados. Muitas vezes não percebemos que a falta de perdão está minando as nossas forças, tirando a nossa autoridade espiritual, nos desqualificando diante de Deus, porque quando nós olhamos para esse texto, nós somos imediatamente levados a pensar nas implicações que a ausência de perdão produz na vida de um verdadeiro cristão. Tiago capítulo 5, verso 16 vai dizer que quem não perdoa fica doente. Mateus capítulo 6, verso 12 vai dizer, PH leu, quem não perdoa não pode ser perdoado. Como você espera ser perdoado por Deus de uma dívida impagável, se você é incapaz de perdoar uma ofensa muito menor do seu irmão? Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, quem não perdoa não tem as suas memórias curadas. Nós precisamos olhar para textos como esse e pensarmos a respeito da necessidade que nós temos de oferecer perdão, destruirmos muros que nos separam. Irmãos, a igreja vai caminhar, mas ela vai caminhar muito mais rápido quando nós entendermos que nós precisamos uns dos outros. Quando nós entendermos a necessidade que nós temos de implodir muros de relacionamento, de curar as nossas emoções, de sarar, ó Deus, sarar os nossos relacionamentos. Sabe por quê? Porque quando nós deixamos de fazer isso, sem perceber, nós deixamos de ter comunhão com Deus. Mateus capítulo 11, verso 25 vai dizer que quem não perdoa, não pode orar. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Quem não perdoa, não pode adorar. Então perceba que se nós não abrirmos o nosso coração e passarmos por cima do nosso orgulho, nós não apenas nos afastaremos uns dos outros, mas também nos afastaremos de Deus. O perdão cura as nossas relações com o próximo e com Deus. Por isso o perdão é uma prática a ser cultivada. Eu não sei, meus irmãos, como isso fala ao seu coração. Eu não sei como andam os seus relacionamentos. Eu não sei quantas pessoas você precisa pedir perdão porque sabe que fez alguma coisa de errado. Eu não sei quantos relacionamentos você precisa restaurar, mas eu sei que o convite da palavra de Deus é para que nós sejamos obedientes. Se você precisa fazer isso, faça. Não deixe o sol se pôr sobre uma necessidade tão importante como essa. Mas muitas vezes, você é o ofendido da história. E você está há muito tempo esperando o ofensor reconhecer que errou. E você colocou no coração, se ele confessar, eu perdoo. Meu coração está aberto, pastor. Se pedir perdão, eu perdoo. Mas você já não parou para pensar que durante todo esse tempo você está preso nisso? E que muitas vezes nesse processo Deus quer tratar o seu coração, a ferida da sua alma, te fazendo passar por cima do seu orgulho e mesmo que não haja um pedido de perdão, conceder o perdão. Irmãos, durante 7 anos eu sofri duramente aguardando um pedido de perdão do meu pai. 7 anos.
Eu morri todos os dias um pouquinho, porque eu aguardava no meu coração a possibilidade de lavar a roupa suja, de colocar o dedo na cara e dizer-lhe algumas verdades que machucaram o meu coração. A palavra de Deus foi paulatinamente falando ao meu coração. E o sofrimento foi diminuindo. Até que pela ação de Deus eu percebi que para me ver livre disso que me matava todos os dias, eu sequer precisava do reconhecimento do ofensor. Eu só precisava me lembrar daquilo que Cristo fez por mim. Eu só precisava me lembrar que a dívida que eu tinha para com Deus era impagável. E por causa daquilo que Cristo fez, eu precisava perdoar o meu pai, mesmo que ele nunca pedisse perdão, como de fato nunca pediu. E está tudo bem, porque foi perdoado. Deus cura o nosso coração. Deus cura as nossas emoções. Deus cura os nossos relacionamentos. Talvez você está há algum tempo esperando que alguém te procure. Seja você um instrumento de Deus para trazer cura a esse relacionamento. Eu quero orar com você, convidando você a esta reflexão, porque como nós dissemos no início do nosso sermão dessa noite, a nossa identidade, ela é marcada por características inerentes à nossa filiação. A Bíblia nos diz que nós fomos adotados por Deus e na condição de filhos de Deus, nós somos chamados a obedecer a Deus, a espelharmos a Deus. Portanto, irmãos, respondendo à pergunta que introduziu a nossa reflexão dessa noite, perdão nunca foi uma opção para o crente, perdão é um dever. Nós precisamos perdoar, independentemente do nível da ofensa. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é algo instantâneo. Eu estou dizendo que nós precisamos abrir o nosso coração para uma ação poderosa de Deus, transformadora de Deus, porque Deus pode fazer isso. Deus pode trazer cura ao seu coração. Deus pode trazer cura às suas emoções. Deus pode restaurar os seus relacionamentos. O que nós precisamos fazer nessa noite é crer que Deus é poderoso para mudar as nossas vidas. E eu quero orar com você. Que Deus nos ajude, irmãos, a termos os nossos relacionamentos sarados. Que possamos sair daqui nessa noite dispostos a construir pontes e derrubarmos muros. Que possamos ter humildade e disposição para reconhecer os nossos erros e pedir perdão. Quem sabe, meus irmãos, é aqui, nesse lugar, que nós precisamos fazer isso. Nós precisamos abrir o nosso coração na presença do nosso Deus.